Futurama, temporada 3, episódio 10, e a gente transita, né? Esse episódio ele transita no início por algumas memórias que o Fry tem da época do século XXI, e que elas são misturadas, né? Com a época do futuro, que ele acaba, por atinar ele querer ir para Nova York antiga, né? Que fica no subsolo. E aí ele encontra uma série de coisas ali no meio do caminho, né? As ruas antigas, né? Os prédios que estavam sucateados, continuam sucateados no 3000, ele vai lá e é a mesma coisa. A foto sai do futuro e vai para o passado, tá tudo lascado do mesmo jeito. Não é que o tempo foi lá e acabou com aquilo, já estava, né, na origem. E aí você vê que ao longo, quando vai construindo, né, ele lembra das memórias de infância, que ele era azarado, que aconteciam umas zicas com ele e tal, até ele achar um trevo de 7 folhas, né, na vida original dele no século XXI. E aí ele fica com aquilo na cabeça, que o irmão dele sempre roubava as ideias dele, de dança, de tal, e tudo que ele podia se destacar, ele acabava sendo, entre aspas, né, roubado pelo irmão dele. Até que em um certo momento ele vai lá e esconde, né, esse trevo de 7 folhas, que era o que dava sorte para ele, o que dava sucesso na vida dele, esconde dentro de um cofre, né, dentro de um vinil, e ele acaba sendo congelado, indo para o ano 3000, e a história continua, né, que ele acaba, o irmão dele acaba descendo, ele, por desencargo de consciência, vai lá, estoura, né, o cofre, e a Abby descobre, né, aleatoriamente ali, o trevo de 7 folhas, e no futuro se vê que dá a entender que é o irmão dele, né, que roubou o nome dele, e virou um AIS da sociedade na época. O primeiro marciano, né, o primeiro viajante a Marte que pousou em Marte, né, e ele vai vendo a história até o momento dele, tem até um ponto que o Silas gostou bastante, que ouve-se o nome, né, no alto ali, e o sistema todo procura todo o histórico do irmão dele no passado, o que ele foi e representou para a sociedade humana. O que você viu, Silas, quando você viu aquela cena? Não, eu achei surreal que tem um pessoal na internet, né, principalmente fora do Brasil, que brinca que os criadores de Simpsons, que são o mesmo criadores de Futurama, não, eles são viajantes do tempo, eles previram a eleição do Donald Trump, previram isso, previram aquilo, né? Aí você vê, pô, nos anos 99 e 2000 que foi escrito, né, Futurama, o cara falar, né, porque hoje a gente comenta, brinca, né, pô, eu tô aqui falando de pizza, comida mexicana, na hora que eu pego o celular na mão, que eu vou passear nas redes aí, eu vejo propaganda de comida mexicana e pizza, né? Então o pessoal tava lá falando do tal, Philip Fry, do Fry, daqui a pouco, aí o tiozinho aparece e fala assim, ó, pessoal, o computador aqui ouviu vocês falando e já fez uma pesquisa. Então o cara lá, 22 anos atrás, ele criou essa ideia do nada de que você teria algoritmos ou inteligência artificial que reconheceriam a sua voz, o que você ia falar, e ia fazer pesquisas no servidor por você. Será que é coincidência? É, isso a Globo não fala, né? Eu acho que isso Isso é a muito Globo não aleatório. mostra, né? Aí a gente fica se questionando, será que é o Groening ou será que é um dos criadores, né? Alguém que está ali na base, que é viajante do tempo, né? O próprio Talvez Brian ele, deve ser, né? ele já é um ET, né? Com o cabelo ruivo, né? Vai saber, né? Aí o fato é o seguinte, ele vai lá e acaba, né? Indo, né? Vai indo a fundo, ele viu que era um representativo, né? De tudo que aconteceu na sociedade antiga, estava o nome marcado, né? Como viajante e tal, etc. E aí, ao longo desse enredo, ele vai descobrindo outras coisas, né? Que aquele ali não era propriamente o irmão dele, né? É que o irmão dele, dentro daquele momento, né? Ele foi lá e acabou dando o nome do filho dele para o irmão que ele tinha perdido, entre aspas, né? Na criogenia. Para ele chegar nesse ponto, né? Nessa parte que ele se confronta com a realidade, a cena é bem bonita, ele acaba indo e a gente vai indo, né? Existe agora o cemitério orbitando, né? Que fica como se fosse, parece um asteroide, um satélite e tal, né? Que é fora da Terra, inclusive dá até ideia para a gente falar sobre hipóteses aqui no Beck, né? E que fica assim, você vê a Lua no fundo, né? Fica a Terra ali, né? E o cemitério orbitando. Imagina você querer assim, acabar com o espaço, se tiver espaços no futuro nos modos que a gente tem hoje em dia, a gente já falou sobre isso, né? No Ad Vitam, né? Que as pessoas vivendo eternamente ou vivendo muito, acabou o espaço de cemitério, né? Você chegar no ponto de ter um cemitério orbitando mesmo, né? Um cemitério em outro planeta, né? Você não gastar mais seu espaço, né? Para se ver lá os mortos e tal. Só que a gente entra em nova questão. O ciclo natural precisa, né? Desse composto orgânico, das mortes, não sei se só humanas, né? Qual seria o impacto dos humanos somente, né? Os outros ciclos continuarem, né? Para conseguir manter a Terra ali produzindo e também tendo o composto orgânico para alimentar a Terra, né? Para a Terra se renovar e tal, né? Mas é interessante a gente pensar que pode um cemitério orbitando existir, né? Ser como se fosse um satélite da Terra. É um equilíbrio delicado, porque assim, matéria orgânica indo com oposição para a terra, até um certo ponto é bom. Demais é problema, né? Vira churume, contamina solo fértil,
contamina lençol freático. E essa previsão que eles fizeram, né, ou viram lá no futuro em uma das viagens do tempo, eu acho bastante assertiva, porque você se livrar de corpos, né? Porque eu acredito, a gente pode, não sei se a gente trouxe essa discussão para cá, onde a gente pode trazer, né? Será que no futuro vai existir uma lei que obrigue a cremação de corpos? Que hoje tem religiões que se opõem, né, a esse tipo de processo. Mas no futuro pode ser que seja a única alternativa. Você não vai ter mais, né? O pessoal que não conhece, existem leis específicas que colocam o cemitério não pode ser dentro da cidade. Só se for uma cidade muito velha, um cemitério muito velho, ele vai estar lá e não vai. Talvez exista discuta a transferência de local, né? Mas tem que ser afastado, igual aterro sanitário, praticamente a mesma coisa, né? Então pode ser que talvez lá, não, mas por você não pode separar o corpo, né, da alma, sei lá do que a pessoa fala, né, do que ela acredita. Então ela falou assim, então não vamos queimar, mas a gente vai ter que mandar para outro lugar, porque não pode ficar aqui, né? Então você montar esse. Hoje seria um descarte, a gente precisaria no descarte, mas se a viagem espacial for possível e de visita, você vai poder viajar lá e visitar o túmulo, né, do teu ente querido aí que faleceu, né? Loucura pensar nisso, né? Isso, e nem precisa pensar muito distante, porque a gente está vendo a estação espacial, que constantemente tem o pessoal indo e voltando, né, da estação espacial, que é um satélite artificial que está girando a Terra, né? Então é constante isso que acontece. Se equacionar esses ambientes, né, a questão da radiação, a questão do ambiente atmosférico, tal, né, do jeito que é a pressão, você pode realmente, isso daí não é um pensamento tão futuro assim, né? Dá para se criar. A gente está sabendo que daqui a pouco já teve até, sondou-se uma ideia de ter hotel, né, em formato de estação espacial para começar a comercializar a viagem espacial, né, em volta da Terra. Por que não um cemitério, né? O último ponto que a gente tem que é interessante, tem 2 easter eggs, né? Vai passando pelo cemitério, e a primeira aparece assim, corpo de um comediante desconhecido do passado. Parece assim embaixo. Que ninguém tá ligando, o comediante vai passar, ninguém vai lembrar dele, né? Aí o outro tá assim do lado, aparecendo assim, perna do Shaquille O'Neal. Perna do Shaq ali, tá só nessa Ocupa a parte. tumba inteira. Isso, só a perna dele ali. Achei legal também o nome Ah, do, do cemitério, tem o nome, né? aham. O cemitério orbitante, alguma coisa aí embaixo, assim, Isso. é o mais próximo que você vai chegar do céu. Muito Genial. bom. É muito bom mesmo, né? Então, galerinha, se vocês chegaram até aqui no final, dá o joinha pra gente. Se você é novo no canal, convidamos vocês a se inscreverem. Tem muita coisa de Futurama, tem outras distopias também. Então, toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo. Também estamos no Instagram, Facebook e no Spotify, @Back do Futuro.